Amados irmãos, amigos, Deus abençoe, aceite a paz do Senhor Jesus. Deste que vos fala é o vosso irmão em Cristo, pastor Carlos Nogueira. Muito bem, por aqui eu quero trazer um assunto bem rápido, um assunto bem preciso, um assunto que eu diria, meus irmãos, um assunto muito importante, e eu até digo que não pode morrer este assunto em nossos corações. Não podemos deixar este assunto acabar em nosso meio. Amém? Então me ajude a levar este assunto mais adiante, tá bom? Como que você pode fazer isso? Compartilhando. Curte e compartilha aí também para mais pessoas ser alcançadas por este assunto que eu vou compartilhar com você agora, tá bom? Este assunto está embasado, nós vamos tomar por base Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20, que está escrito assim, Jesus falando: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e assentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Bom, este é um assunto, meus irmãos, escatológico. Este é um assunto que fala dos últimos tempos, dos últimos dias e, sobretudo, de um momento especial, né, da vinda do Senhor Jesus, da aproximação do Senhor Jesus. É um assunto, ou melhor, é um momento especial, claro, para aqueles que estão preparados, para aqueles que estão aguardando a bem-aventurada, né, vinda, a maravilhosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus amados, tem algum ponto que eu quero compartilhar com vocês, conversar com vocês. Repito, é um assunto que não pode morrer em nossos corações. Porque eu estou falando isso, né, colocando destaque esta questão, meus irmãos, como um assunto que não pode morrer. Por quê? Porque é lamentável, é preocupante quando este assunto começa a fugir ou ausentar-se do meio do povo de Deus. À medida que este assunto vai afastando do meio do povo do Senhor, parece ser uma forma gritante, né, de dizer, de expressar que muitas pessoas já não aguardam mais, já não anseiam mais pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das evidências, meus irmãos, daqueles que estão salvos, daqueles que estão no mundo, mas não pertencem mais a este mundo, é o anseio, é o amor, é o desejo de morar com Deus. E para isso nós precisamos que Jesus volte, porque é Ele que nos salvou, nos redimiu, nos alcançou. É por Ele que somos reconciliados com Deus e é por causa dele que a porta do céu se abrirá para nos receber naquele grande dia. Evidentemente, nós precisamos que Jesus venha nos buscar, nos arrebatar. É Ele que vai vir nos buscar e nos levar, né, para este lugar maravilhoso. Então nós precisamos desejar ardentemente que Jesus volte, até porque também é uma forma de nós demonstrar o nosso amor para com Jesus, a nossa gratidão, nossa forma de reconhecimento por tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Ora, derramou o teu sangue, entregou a sua própria vida em nosso lugar para nos salvar. Como não amar alguém que tanto nos amou assim? Como não desejar encontrá-lo? Como não desejar viver com Ele, morar com Ele, abraçá-lo, conhecer de mais perto? Então, à medida que este assunto escatológico ou da vinda de Jesus vai ausentando-se, é preocupante. Parece dizer que muitos já não desejam mais, e se não deseja a volta de Jesus, muito menos ama o Senhor Jesus. E você, está esperando Jesus voltar? O versículo 20 está dizendo: Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Algumas coisas aqui podemos pensar aqui. Em primeiro lugar, Jesus está à porta batendo. E observa que aqui é uma carta que foi direcionada, né, a sétima carta para uma das igrejas, ou para a sétima igreja que ficava ali na Ásia Menor.
Então, é uma carta direcionada à igreja. À igreja. Se nós observarmos 7 igrejas, que nós vamos encontrar aqui, né, as cartas sendo direcionadas, e o número 7 fala de plenitude, fala de completude, que é interpretado por muitas pessoas, e eu acredito nessa linha de raciocínio, que este número 7, estas 7 igrejas, representa a igreja de Cristo dentro de 7 períodos. Quem já estudou aí sobre as 7 dispensações, né, vai entender bastante sobre isso. Então, é uma carta direcionada à igreja de Cristo, cuja igreja nós fazemos parte. A história de uma única igreja de Cristo, a única igreja de Cristo, que vai desde o Calvário, né, ou seja, desde a igreja primitiva até o arrebatamento da igreja. E se esta carta está sendo direcionada à 7ª igreja, então fica claro também que está falando com a igreja no último período dela, tá bom? Que antecede já para o arrebatamento da igreja. Então vale muito a pena nós prestarmos atenção no que Jesus está querendo dizer para nós aqui. Primeiro, nós precisamos pensar então que Jesus está à porta. Jesus está à porta. Se ele está batendo na porta, há 2 tipos de interpretação que eu vejo aqui. 2 tipos de pensamento que nós precisamos nos atentar. Primeiro, no sentido mais literário, Jesus está à porta, batendo. Será que ele não está do lado de fora desta igreja? Será que a igreja não pôs Jesus para fora através das suas atitudes, através do mundanismo, através do pecado, através do comodismo? Porque se nós observarmos no capítulo 1, João, o mesmo João que escreveu esta carta, ele recebe as diretrizes, né, desde o capítulo 1 para tal carta que ele enviaria às 7 igrejas. Interessante que quando Jesus aparece para João ali na visão, quando ele estava na ilha de Patmos, Jesus está no meio das igrejas. Preste muita atenção, Jesus está dentro da igreja. Jesus está no meio da igreja. Só que no último período aqui, Jesus está do lado de fora. Então isso, precisamos preocupar bastante com isso, né? Preocupar com a nossa atitude, rever as nossas atitudes, porque a ideia que passa é que muitas igrejas, infelizmente, parece que Jesus não está mais dentro dela. Porque a igreja abriu a porta para o mundanismo, abriu a porta para o pecado. Tem pessoas que preferem, meus irmãos, aceitar atitudes erradas, muitas vezes por causa de dinheiro, por causa de fama, por seus interesses pessoais. E assim, tirando a Bíblia de cima do altar, tirando a verdade da igreja e, consequentemente, Cristo acaba sendo expulso pelas atitudes de muitas pessoas. Então, precisamos vigiar com as nossas atitudes. Haja vista que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. No começo, Jesus está no meio da igreja. E aqui na última, Jesus está batendo na porta. Está batendo na porta. Este ato de Jesus bater na porta aqui também me parece ser uma atitude de uma certa urgência. Bater na porta. Batendo na porta, Jesus está mostrando uma atitude de urgência. Batendo na porta, abre depressa. Toma uma atitude de pressa. Toma um posicionamento logo. Então, Jesus está batendo na porta, indica-se uma certa urgência. Tá bom? Ele chegou, está batendo na porta com urgência, na tentativa de que as pessoas que estão do lado de dentro abram a porta. E por que não pensar aqui na porta do coração? Né? Abrir o coração através do arrependimento, do quebrantamento, voltando-se para Jesus, porque Jesus já está à porta para recebê-lo, né? Aqueles que desejam também receber Jesus. Porque Jesus quer que nós abrimos o nosso coração e recebemos com atitude de arrependimento, de quebrantamento, que nós desejemos, desejando, meus irmãos, o reencontro, a restauração, restaurando a aliança, o nosso compromisso, a nossa comunhão com o Senhor, que nós possamos fazer isso ainda hoje, arrepender dos nossos pecados, reatar a nossa aliança com Deus, porque Jesus está à porta. Jesus está à porta. Outra linha de pensamento, meus irmãos, que eu encontro aqui olhando para este versículo, Jesus estando à porta e batendo, continua sendo uma atitude de urgência, né? Continua sendo uma atitude de urgência, porém,
indicando a volta iminente do Senhor Jesus. Jesus voltando, né? E batendo na porta. Aqueles que estão preparados e vão subir, mas aqueles que não estão preparados, parece ser uma última tentativa, chamando a atenção destes para que se arrependa, para que se posicione o mais rápido, tá bom? Com urgência, porque já não há mais tempo. Então, o tempo está acabando, o tempo está se findando, Jesus já está à porta. Curioso que, se você observa desde a primeira igreja, a carta direcionada à igreja a Éfeso, a maioria delas, Jesus deixa a repreensão, duras repreensões, chama ao arrependimento e faz uma promessa. Preste muita atenção nisso. Jesus chama a atenção, né? Repreende esta igreja, chamando ao arrependimento e faz uma promessa. Qual é a promessa? Por que Jesus chama estas igrejas ao arrependimento? Porque uma, por exemplo, havia deixado o primeiro amor. Embora ainda continuava sendo igreja, trabalhando em prol do reino, porém a motivação já não era mais a mesma de outrora. A igreja que já havia desviado do primeiro amor. Então Jesus repreende esta igreja, volta ao primeiro amor, e aí ele faz uma promessa. E outras igrejas, por exemplo, deixou o mundanismo entrar, deixou o espírito de Jezabel predominar a igreja. Outros aceitaram a doutrina dos nicolaítas, a doutrina, meus irmãos, do legalismo, aceitaram o legalismo dentro da igreja. Aceitou, meus irmãos, num sentido geral, o pecado, o mundanismo dentro de si. Então, para estas, Jesus está chamando a atenção. Aliás, tem uma que Jesus não repreendeu foi nem questão de pecados terríveis, como adultério, prostituição, não, mas foi o comodismo da igreja. A igreja estava próspera demais, tinha do bom e do melhor. Quem sabe os seus assentos aconchegantes, né? A igreja luxuosas, preste muita atenção, hein? A igreja tinha tudo, muito conforto. A igreja próspera, o povo desta igreja era próspero. A cidade cuja igreja estava implantada era próspera. Mas esta prosperidade ou este conforto trouxe para a igreja um certo comodismo. Porque parece que quando a igreja não tinha nada de conforto, vamos dizer assim, era pobre financeiramente, o povo dependia mais da presença de Deus, dependia mais de Cristo. Mas agora as coisas melhoraram, eles têm tudo, um som maravilhoso, cadeiras aconchegantes, ar-condicionado, claro, trazendo para o contexto atual. Era uma igreja próspera, altos dízimo, né? Oferta e tudo isso. Então parece que não precisa mais tanto da graça, da dependência do Senhor Jesus, não depende mais tanto do Senhor Jesus. Então o comodismo tomou conta. Quando não tinha um carro, ia a pé para a igreja, com sol, com chuva, ia a pé para a igreja. Quando não tinha ônibus, né, que pudesse levar, não tinha bicicleta, a gente dava um jeito, ia a pé mesmo. Andava horas e horas para chegar na igreja. Hoje tem ônibus na porta, passa na porta, temos carro, moto, bicicleta, e pensa no povo acomodado. E aí, então Jesus chama estas igrejas, meus irmãos, a renovação, seu compromisso com o Senhor, a se voltar para o Senhor. E todas estas Jesus faz uma promessa, e a promessa, sabe qual é? Estou voltando, brevemente te virei, eu vou voltar, apontando para algo que estava no futuro, que no entanto, a qualquer momento, iria se tornar presente. Eu vou voltar. E para quantas vezes Jesus está falando isso para nós, nas nossas igrejas? Vou voltar, estou voltando. E aí chegou um momento em que parece que o comodismo está tanto na igreja, que até o assunto está se ausentando do meio do povo do Senhor. Ninguém mais quase está pregando que Jesus está voltando. Será que este silêncio não tem algo a nos dizer, meus irmãos? Precisamos nos despertarmos para não sermos surpreendidos com uma palavra que não vai ser mais uma promessa, mas uma palavra definitiva. Sabe qual é? Bom,
para todas as 6 igrejas. Jesus promete que está voltando. Arrepende-se, não vou voltar, numa hora que você não espera, arrependa, estou voltando, brevemente já te virei. Só que a única igreja que Jesus não promete que vai voltar é a que nós lemos aqui, a 7ª igreja. E a pergunta que fica é: por que Jesus não promete que vai voltar? Sabe por quê? Porque Jesus já voltou. Ou seja, é hora não de prometer que vai voltar, mas é a hora da volta de Jesus. Tem um momento em que Jesus não promete voltar. Por quê? Porque ele já voltou, já está à porta para buscar aqueles que estão preparados. Aqueles que ouviu a sua voz, como dizem todas as igrejas, para todas as igrejas: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus está à porta para buscar aqueles que deu ouvido à voz do Espírito, se levantaram, se prontificaram, se consertaram, se prepararam, e agora Jesus já está à porta. Por isso, ele não promete que vai voltar, porque já está à porta. O momento do arrebatamento chegou. O momento de subirmos para a glória é agora. E aí? Está preparado? Eu quero finalizar então chamando a sua preciosa atenção. Jesus chama a igreja para um despertamento, para se preparar. Ele já por muito tempo prometeu voltar. Todas as vezes que ele chama a igreja ao arrependimento, ele está prometendo, está nos lembrando que ele vai voltar. Mas chegará o momento em que ele não vai mais chamar a igreja ao arrependimento e também não vai prometer voltar mais. Por quê? Porque ele já vai estar à porta. A trombeta já vai soar. E aqueles que deu ouvido à voz do Espírito Santo, se prepararam, devem estar prontos para subir para a glória. Amado irmão, pensa nisso. É um assunto que não pode morrer em nossos corações. Enquanto você lembra deste assunto, eu tenho certeza que a sua fé é renovada para continuar caminhando na presença de Deus, se preparando. Vamos, meus irmãos, caminhar. Já caminhamos até aqui pela graça de Deus. E agora, é claro, não podemos parar já na altura do campeonato. Vamos continuar firme? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de consagração? Como está a sua vida de leitura, estudo da palavra de Deus? E é claro, não estou aqui para te acusar, para julgar você. Não, não. A minha intenção aqui é ser voz, para ser uma boca de Deus falando com você, te lembrando das promessas sobre a sua vida e da maior promessa que é a volta de Jesus e irmos morar no céu. Então, não fica bravo comigo, mas dá uma analisada aí na sua vida e lembra do quanto você já caminhou. Você não pode perecer agora. Vamos continuar firme? Jesus está às portas para nos arrebatar. Vamos com ele?